Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. O Presidente da República constatou hoje as obras de construção da central de tratamento da água da Quilonga. O empreendimento está a ser erguido na zona do Bom Jesus. E tem a inauguração prevista para 2026. A perspectiva é que a central do Bita, até 2027, cerca de 10 milhões de habitantes possam beneficiar de água em Luanda. 10 milhões de habitantes em Luanda poderão beneficiar-se de água canalizada com a entrada em funcionamento dos projetos do Bita e do Quilonga em 2027, data prevista para a inauguração da estação de tratamento de água do Quilonga Grande e do Bita. A garantia é do Presidente da República, que visitou as obras desta infraestrutura localizada no município de Icolibengo. Por outro lado, João Lourenço reconheceu que cerca de 7 milhões de cidadãos em Luanda ainda não têm acesso à água da rede nacional. Hoje temos cerca de 7 milhões de cidadãos que não têm água canalizada nas suas casas, compram água de caminhões cisternas. Portanto, o nosso esforço é fazer com que esses 7 milhões que não têm água passem a ter nos próximos anos. E quando a gente diz os próximos anos, não significa que só vamos aumentar a oferta de água em 2027. Não, até lá vamos aumentando gradualmente. Portanto, já a partir do final deste ano, o Quilonga vai satisfazer a cerca de 5 milhões de habitantes e o Bita 2 milhões e meio. Acrescidos aos atuais pouco mais de 3 milhões de habitantes de Luanda que já beneficiam de água, significa dizer que em 2027, quando esses dois projetos estiverem concluídos, 10 milhões, seguramente 10 milhões da cidade de Luanda vão beneficiar de água potável. O presidente João Lourenço reconheceu ainda que o crescimento demográfico exerce pressão sobre o executivo, razão pela qual estes projetos constituem prioridades para o governo. Questionado sobre as residências construídas ao longo dos projetos, o presidente orientou que os proprietários fossem notificados para que sejam eles mesmos a remover as infraestruturas ou o Estado fará por eles. Isso foi feito com relação ao novo aeroporto internacional Antônio Agostinho Neto, porque se não tivesse sido feito, com certeza que não teríamos aeroporto. O aeroporto não seria certificado. Portanto, o interesse público deve ser salvaguardado. É importante que a grande maioria da população não seja prejudicada por uma minoria de pessoas que de forma anárquica constroem. Portanto, as construções devem ser autorizadas, devem ser feitas em locais apropriados. Não é à toa que existem planos diretores das cidades, não é à toa que existem as chamadas licenças de obra. Quem não tem licença de obra não tem que construir. Quanto ao projeto Quilonga Grande, as famílias foram todas notificadas, já têm conhecimento, algumas serão indemnizadas porque têm já documentos anteriores e outras dessas que Sua Excelência, Senhor Presidente da República, referiu-se aqui, iremos mesmo fazer, para além dessa notificação, iremos fazer as devidas demolições dos quintais e residências que não estão autorizadas pelo governo. Na habitual conferência de imprensa, o Presidente da República esclareceu que a futura província que resultará da divisão de Luanda ainda não tem nome e reiterou que os dois projetos, Bita e Quilonga, deverão beneficiar as duas províncias. A nova província, não sei como é que se vai chamar, que não vai se chamar Luanda, com certeza, haverá sempre uma única Luanda. Portanto, a parte destas infraestruturas que estão localizadas no território da futura província e vão beneficiar as populações desta futura província. Ou seja, estes dois projetos que estão concebidos
para servir as populações de uma província, da atual província de Luanda, vão acabar por servir as populações de duas províncias quando a nova província for constituída. Girassol, Jornal Notícias, na edição de terça-feira, destaque do dia: água nas torneiras, soluções para moradores na zona do Talatona, em Luanda. O caso de bairros que estão privados do normal abastecimento do líquido. Surto de varíola do macaco. O Ministério da Saúde ativa Plano Nacional de Contingência. O país não tem caso confirmado da doença. O AMBO, situação das famílias que viviam no chamado prédio da ESFAP, edifício na lista dos que devem ser demolidos no país. Saneamento básico, novos meios para Luanda, passos para a solução do problema de drenagem das águas. Censo Geral da População e Habitação, novos desenvolvimentos sobre o processo agendado para o presente ano. Também o Fórum Parlamentar da SADC, debates na 55ª Assembleia, focado na aprovação do Plano Estratégico Regional. O ISE, celebração dos 107 anos da fundação da cidade. A Expo arranca amanhã no quadro das comemorações. Resumo da atualidade internacional com os principais assuntos e também novidades que marcam o dia a nível do desporto. Bem-vindos ao melhor da informação. Do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados de tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Outra vez, boa noite. 3,5 mil milhões de dólares é o valor necessário para a conclusão de todos os projetos ligados ao setor das águas, isto a nível da província de Luanda. A informação foi avançada pelo Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, quando falava sobre as valências da Central de Tratamento e Distribuição de Água da Quilonga, na região de Bom Jesus. O sistema Quilonga Grande começou a ser construído no dia 10 de março de 2023. Vai permitir que em 2027, quando terminar a primeira fase, 5 milhões de cidadãos tenham acesso à água potável, respectivamente nos municípios de Icolo-Ibengo, Viana e Cacoaco. A previsão é que o Sistema 5, que nesta terça-feira foi radiografado pelo Presidente da República, João Lourenço, adiciona uma capacidade de tratamento de 500 mil metros cúbicos por dia, bem como um aumento da reserva para mais de 165 mil metros cúbicos. O Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, diz que, em termos de execução financeira e física, o Quilonga Grande, que será o maior do leque de projetos do setor das águas em todo o território nacional, ronda os 20% e 25%. Nós estamos no projeto Quilonga, que vai ser o maior sistema de abastecimento de água a Luanda, com uma capacidade para mais de 5 milhões de pessoas. Vamos ter aqui 500 mil metros cúbicos de capacidade de captação e tratamento de água a partir aqui do Rio Kwanza, que fica a 7 km do ponto onde nos encontramos. Nós estamos aqui com uma taxa de execução neste projeto global de cerca de 20%, 25%. Falta começar a construir a estação de tratamento, que é de facto a componente mais importante. Já foram construídos reservatórios e falta, no fundo, construir todo o sistema de adução. As adutoras que vão interligar a estação de tratamento aos reservatórios. Além do Quilonga Grande, estão em execução na capital outros projetos que visam melhorar a oferta do líquido precioso a um número maior de luandenses até 2027. Falamos da estação de tratamento do Quilamba, da UGP, do Benfica e ainda a do Bita. O ministro garante que cada um destes projetos traz consigo a vertente de distribuição, que é nos dias de hoje uma das maiores preocupações do setor. Não nos podemos esquecer que, por exemplo, bairros como Zango
enfim, o Ramiros e outros que foram construídos nos últimos anos não têm rede de distribuição, as pessoas não têm torneiras em casa para receber água, de forma que esse investimento tem que incluir a construção desta rede de distribuição. É claro que isso gera um esforço financeiro significativo. Nós estamos a falar nos projetos de abastecimento de água em Luanda, num esforço de mais de 3 mil milhões de dólares, tanto que tem que ser garantido com a mobilização de linhas de crédito, e é claro que tudo isso tem alguma complexidade e há aqui uma concertação permanente de esforços com o Ministério das Finanças. Localidades como a do Morro Bento, onde já foram efetuadas ligações domiciliares, mas que até agora a água tarda em jorrar nas torneiras, poderão ver o problema resolvido com a entrada em funcionamento desses programas. Este sistema não só vai levar água a novas áreas, onde vão ser feitas redes de distribuição, como também vai interligar com as redes existentes. Ou seja, quem vive hoje nessas zonas onde já há redes, vai certamente ser beneficiado, porque esta nova capacidade vai também levar água a essas áreas. Portanto, vai haver benefícios para cerca de 10 milhões de pessoas. Os sistemas que estamos a construir hoje, junto com a capacidade que já existe, vai permitir que cerca de 10 milhões de pessoas tenham água em casa. Portanto, o déficit neste momento é significativo. Nós estamos com cerca de 58% da população sem acesso à água, ou que compra água em cisterna, e o que esperamos ou perspectivamos é que com a execução destes projetos e até 2027 esse déficit seja eliminado. E continuamos a falar de água em Luanda. Um importante passo foi dado hoje na busca de solução para o caso de alguns bairros de Talatona e arredores que estão privados do abastecimento há já algum tempo. Foi lançada a segunda fase das obras de conclusão da central de distribuição do Talatona, que depois de concluída vai permitir que mais de 45 mil famílias possam beneficiar de água própria para o consumo. O sonho da água potável nas residências dos moradores do Morro Bento, em Luanda, continua. É que até o momento, o líquido precioso não jorra nas suas torneiras. Os constrangimentos que temos aqui para ter acesso à água são tantos. Normalmente compramos água aqui a 150 um bidão. Já saiu água, mas quando meteram foram só mais ou menos aí por mês, só saía praticamente uma vez ou duas vezes. E no outro mês já não saía mais. Temos recebido as promessas de que não vai jorrar água. No entanto, é que a minha rua era asfaltada e partiram a rua para colocar tubos de água, mas até hoje nunca vimos o bairro a jorrar água, até hoje. Nesta terça-feira, a empresa pública de águas lançou o projeto de reabilitação do sistema de abastecimento do centro de distribuição do Morro Bento 2 para beneficiar 47 mil famílias. É centro de distribuição que vai atender os dois municípios, nomeadamente a zona município de Luanda e município do Talatona, nomeadamente o Morro Bento 1, Morro Bento 2, Inorade, Costa do Sol, Futungo, Morro da Luz, Cauelel. É um projeto que vem acudir à necessidade hídrica. Sabemos que há alguns anos atrás foi feito o lançamento das ligações domiciliares no âmbito das 700 mil ligações e sabemos todos que tem um déficit no abastecimento de água. O diretor do centro de distribuição também avança outras zonas de intervenção. Temos várias zonas de intervenção, nomeadamente a Avenida do Patriota, começando do centro de distribuição do Benfica 2, do distrito do Patriota, e depois temos o outro cenário que é a implementação das condutas primárias para reduzir as ligações já executadas há alguns anos atrás. Nós vamos implementar as 3 vias principais, que é a Avenida de Castro Vandonello, vamos também intervir na 21 de janeiro, vamos também intervir na Via da Samba e no interior do Futungo. Os automobilistas devem ficar atentos. As obras do novo centro vão provocar intervenções em algumas vias da região a partir da próxima quinta-feira e durante 3 meses. Neste ponto em que nos encontramos aqui do condomínio Cuditemo, será encerrado o tráfego rodoviário no sentido sul ao norte, dito de outro modo, via expressa ao centro da cidade. Nós faremos o desvio para o lado oposto, ou seja, para o sentido oposto da via. Todas as viaturas que trafegarem do sentido sul a norte irão trafegar no sentido oposto da via do Patriota.
Ou seja, o lado oposto à nossa esquerda será transformado em sentido único, levando o trânsito até a via da Ponte Molhada. A partir daquele ponto, o trânsito será processado de forma normal, em 2 sentidos, até o centro da cidade. Paciência Coringe avança, outras vias a serem intervencionadas. Da cidade até a via expressa ou a centralidade do Quilamba, o trânsito irá se processar na via adjacente à via do Patriota. Ao chegar na Ponte Molhada, poderá entrar pela conhecida via da Rua dos Cães, passando então pela via do Colégio Elisângela Filomena, virá aceder novamente até aqui a via do Patriota, logo após o retorno do Cuditempo e poder seguir de forma normal até a via expressa. O Ministério da Saúde ativou um plano de contingência em função do surto de varíola do macaco que assola países vizinhos como o Congo e a RDC. Angola não tem nenhum caso confirmado da doença. O plano de contingência, segundo o Ministério, foi criado para garantir resposta rápida e identificar eventuais casos suspeitos. O Ministério da Saúde comunica que existe um surto de uma doença denominada varíola do macaco nos países vizinhos, um vírus transmitido aos seres humanos a partir de macacos e roedores e que se manifesta através de febre, dor de cabeça, fadiga, dor muscular, íngua, erupções e lesões na pele. O período de incubação da doença varia de 5 a 21 dias. Angola, até o momento, não registrou nenhum caso da referida doença. Entretanto, o Ministério da Saúde acompanha atentamente a evolução da doença nos países vizinhos. Como medida de precaução, o Ministério da Saúde reativou o Plano Nacional de Contingência para o controlo da varíola do macaco para a implementação de ações de prevenção e resposta rápida de um provável surto da doença. O plano orienta como principais medidas de prevenção lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou desinfectar com álcool gel, não caçar e nem comer a carne de macacos e roedores, evitar a exposição direta com a carne e sangue destes animais, evitar o contacto físico com pessoas que apresentem os sinais e sintomas acima referidos, bem como materiais e utensílios por eles usados, como vestuário, roupas de cama, toalhas, pratos, copos, talheres, usar luvas e roupas apropriadas durante o manuseio dos animais nos procedimentos de abate. O Ministério aconselha que, em caso de detectar alguns dos sintomas acima, dirigir-se imediatamente à unidade de saúde mais próxima. E do Ministério da Saúde recebemos hoje o chefe do Departamento de Higiene e Vigilância Epidemiológica, o Dr. Eusébio Manuel. Doutor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, estimada jornalista Quina. Nós temos, nesta altura, a situação controlada ou já há algum caso registado? Felizmente, toda a vigilância feita ao nível do país, onde temos as antenas epidemiológicas, os técnicos de vigilância, que fazem a vigilância ao nível das fronteiras, até nesse momento o país não registrou nem sequer um caso. Okay. E como é que as pessoas podem, que sinais são estes que devemos estar alertas para saber se estamos ou não diante de uma transmissão? Primeiro, caro jornalista, estimados espectadores, dizer que o monkeypox, ou seja, varíola de macaco, é uma zoonose transmitida do animal para o homem. Como características principais, de princípio, toda pessoa afeta esta doença apresenta sinais de febre. Febre seguida, no primeiro ou terceiro dia, apresenta erupção cutânea, maculopapulosa, ou seja, lesões com base planas. Vamos fazer entender borbulhas ou feridas na pele. Borbulhas ou lesões na pele, borbulhas na pele, que aparecem inicialmente na face, estendem-se posteriormente na palma da mão e na planta do pé. Essas são as características principais que o distinguem de outras doenças eruptivas. Estamos a falar do sarampo, estamos a falar da varicela, estamos a falar da própria varíola, apesar de ser já erradicada, como sabem, a única doença que está erradicada no mundo, mas continuamos a manter o sistema de vigilância, sobretudo ao nível das fronteiras ou dos pontos de entrada, e também fazer o diagnóstico diferencial com sarna. Se pode confundir esses sinais e sintomas. Uma vez identificados esses sintomas, qual é a medida seguinte de quem está ao lado do paciente? Primeiro, como todas as medidas, como todas as doenças de contacto direto,
aconselhamos sempre evitar o contacto com as pessoas infectadas, manter uma certa distância ou, em caso de sinais e sintomas, primeiro e aconselhável que as pessoas dirigem-se à unidade sanitária mais próxima para que elas possam identificar se de facto esta doença é compatível com monkeypox, ou seja, varíola da febre do macaco, para que possam de facto dar as orientações necessárias, isolar o doente e, quiçá, tratá-lo. Medidas de higiene gerais que devemos tomar? As medidas são as mesmas que nós fomos apelando durante a pandemia da Covid. Primeiro é evitar o contacto com as pessoas afetadas, lavar as mãos constantes com água e sabão, desinfetar com álcool gel. Também cuidar, as pessoas que têm animais de estimação devem mantê-los de forma, porque sabem que um dos principais transmissores é o macaco e esse macaco deve ser vacinado. Caso o tenhamos, tem que ser vacinado. Nesse período que estamos a viver da epidemia nos países transfronteiriços, como o Congo e a República Democrática do Congo, devemos evitar o transporte dos animais, ou seja, o consumo mesmo dessa carne dos animais. Também um dos aspectos importantes é mantermos a comunicação de risco na população. A população deve perceber os riscos da doença. Portanto, passar informação sobre os sinais e sintomas, sobre os procedimentos, do que se deve fazer caso esteja em contacto de um caso suspeito. A primeira medida que o Ministério tomou foi alertar sobre o contágio nos países vizinhos. Mas em caso de se registrar alguma patologia do género em Angola, nós já temos condições de suportar? Alguma contingência além desta? Sim, primeiro, as orientações técnicas ao nível da Direção Nacional de Saúde Pública e do Ministério da Saúde é já uma praxe que quando estamos diante de uma situação como esta, quando somos informados, alertados pela Organização Mundial da Saúde ou pelos países vizinhos, uma das condições, uma das estratégias principais é a elaboração do plano de contingência. O país fez isso desde o dia 23 de abril, que o país tomou conhecimento dos casos, elaboramos o plano de contingência. Também elaboramos as normas e diretrizes técnicas para as unidades sanitárias da população estarem preparados em caso de detecção de um caso, o que devem fazer, qual é a conduta a seguir, e também elaboramos instrumentos de notificação e investigação. Portanto, os laboratórios também estão preparados para a possível análise, detecção de um caso, para que seja detectado precocemente, que o diagnóstico seja também em tempo oportuno e para que o controle da doença seja também de forma imediata. Obrigada por esses esclarecimentos aqui no Jornal Doutor. Muito obrigada. Obrigado. A Comissão Organizadora do Censo Geral da População e Habitação apresentou hoje uma proposta de adiamento do início do processo, que estava previsto para o dia 19 deste mês. Em conferência de imprensa realizada hoje aqui em Luanda, a Comissão sugeriu o dia 19 de setembro como data alternativa para o arranque e também explicou as razões. O segundo Censo Geral da População e Habitação de Angola, com início previsto para 19 de julho deste ano, pode ser adiado para o dia 19 de setembro do mesmo ano. De acordo com o diretor-geral do Instituto Nacional de Estatística, a decisão foi motivada por questões logísticas e operacionais. Em conferência de imprensa realizada na tarde desta terça-feira, José Calenge, que é igualmente coordenador do Grupo Técnico de Apoio à Comissão Multissetorial do Censo, disse que a intenção foi levada à apreciação da Comissão Interministerial de Apoio à Realização do Censo, que acolheu a sugestão. Por conta deste desafio, propor à Comissão Multissetorial de Apoio à Realização do Censo o adiamento do momento censitário de 19 de julho para 19 de setembro, na medida que alguns aspectos fundamentalmente operacionais relacionados com o aprovisionamento de mais de 60 mil tablets, a formação dos agentes recenseadores, que poderiam equivaler num tempo mínimo de 40 dias, dando-nos a possibilidade, e em função deste quadro, de sugerir, à Comissão Multissetorial
este adiamento que foi entendido e prontamente anuído. A mudança no cronograma visa assegurar que o censo seja conduzido de maneira eficiente e precisa, proporcionando dados fundamentais para o planeamento e desenvolvimento socioeconômico do país, o que não seria possível por agora, uma vez que as empresas vencedoras do concurso público para o fornecimento de equipamentos têm enfrentado dificuldades no cumprimento dos prazos. Neste momento, ainda que tivéssemos hoje os tablets, já não era praticamente possível termos o 19 de julho, na medida que só do ponto de vista de aprovisionamento nós precisaríamos de 20, 25 dias para os cerca de 60 mil tablets. E a formação dos recenseadores também está programado para 15 dias. Portanto, estamos a falar aqui, do ponto de vista concreto, de 40 dias necessários. José Calenge reitera que, apesar da decisão sobre o possível adiamento, a Comissão pretende cumprir a data limite para a realização do censo, que vai até ao mês de dezembro. Sublinhar a salvaguarda de que, embora ocorra este adiamento, nós estaremos dentro da ronda censitária 2020, que termina em dezembro deste ano. Pois é, um novo motivo de conversa em estúdio, desta feita com o Dr. Mário Aragão, é jurista. Vamos olhar para esta decisão, uma proposta apresentada. E como é que peso é que esta proposta tem efetivamente a avançar, uma vez que estava praticamente tudo oposto? Está, doutor? Boa noite. Boa noite, Simeão. Boa noite, Angola. Vimos aqui agora uma proposta do INE, o Instituto Nacional de Estatística, a propor então o Estado angolano para o adiamento, não digo que é um adiamento mesmo daquilo que seria o censo a se realizar no dia 19 de agora do mês em curso. Portanto, é um adiamento para 19 de setembro, estamos aí a falar propriamente 60 dias, por motivos muito bem elevados pelo senhor diretor. Nós estamos a ver que Angola é um Estado e um país que prima muito pela organização e, mormente, Angola tem estado a viver daquilo que é as novas tecnologias. Me parece que o adiamento prende-se muito naquilo que são as tecnologias. E o censo é uma atividade que todos os angolanos devem viver na organização, na funcionalidade daquilo que será a estatística gizada, então, na contagem de toda a população angolana. Estamos a ver aqui que o INEA está a trazer uma responsabilidade e me parece que é o melhor caminho, porque até setembro provavelmente tenhamos todas as condições necessárias para o arranque deste mesmo censo. Temos que ver também que o censo de 2024 não é o mesmo censo de 2014. Em 2014 nós tivemos um censo meramente não digital e o censo de 2024 é mormente um censo mais digital. Não será provavelmente um censo com muito tempo de atividade, poderá ser um censo com menos dias, por causa daquilo que é as novas tecnologias que Angola está já a editar. Portanto, me parece que vem de boa hora esta prorrogação da data para, então, o censo em Angola. Agora, o que nós devemos pedir... Se tivesse que acontecer, se o processo tivesse que efetivamente começar no dia 19 deste mês, como estava previsto, que censo é que acha que teríamos? Portanto, é preciso alertarmos aqui a sociedade que Angola é um país que, mormente, as organizações prendem-se muito no olho daquilo que é a nossa realidade. E Angola, para se realizar um censo, é preciso criar todas as condições e é preciso cumprir aquilo que são as orientações gizadas pela Organização das Nações Unidas. Portanto, é imperioso que o Estado angolano esteja organizado para que, no final, não receba um cartão amarelo ou um cartão vermelho da Organização das Nações Unidas. É só de referir que Angola não é o único país que adia o censo. O Brasil também adiou o censo em 2021, que realizou em 2023. Os Estados Unidos, que também é um país
já super desenvolvido também na fase da Covid-19 em 2020, adiou o censo para 2021. Portanto, nós temos aqui uma responsabilidade acrescida ao Estado angolano de que o censo deve ser realizado com todos os mecanismos e respeitar aquilo que são as orientações gizadas pelas organizações mundiais. Estamos a ganhar apenas 2 meses, no caso. Estamos a ganhar apenas... Será um tempo suficiente? Naturalmente que sim. Estamos a ganhar apenas 2 meses. Ao longo desses 2 meses, naturalmente que o Estado angolano, acredito que vai imprimir celeridade e sanar aquelas lacunas que provavelmente foram motivos do adiamento deste novo censo. Portanto, eu espero que o Estado angolano possa cumprir e que, de facto, no dia 19 de setembro, possa realizar o Censo Geral 2024. Agora, o nosso apelo é que todos nós devemos nos empenhar, de jornalistas, comentaristas, confissões religiosas, associação, todos nós devemos desempenhar, porque o censo é um programa que nos interessa a todos, interessa ao Estado angolano, porque até o próprio censo, na realização do censo, vai contribuir daquilo que é a estatística para as melhorias das condições sociais e para trazer um orçamento geral do Estado para 2025 mais virado à sociedade. Pois é, Dr. Mário, alguma sugestão já a fechar, né, daquilo que deve, de facto, merecer prioridade da Comissão Organizadora nestes 2 meses pontuais? Portanto, nesses 2 meses pontuais, nós vamos ver que o censo a ser realizado em setembro será um tempo chuvoso. Sabemos nós que Angola, a partir de setembro, outubro, já vamos entrar em tempo de chuva. É importante trazermos aqui aquilo que é a nossa realidade. Estamos a falar de um censo meramente digital, mas temos noção de que em Camacupa, de que em Bucuzau, a internet poderá ser um bocadinho déficit. É importante olhar para essas zonas para que, no final do censo, possamos ter o resultado que todos os angolanos queiram receber, que é o número exato de Cabinda ao Cunene. Dr. Mário, muito obrigado por estes momentos bons e importantes de esclarecimento e contamos tê-lo numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Estamos juntos. SADEC, Fórum Parlamentar, debates na 55ª Assembleia, em destaque. Pois sim, continuamos a informar. Há confusão no processo de transferência das famílias que viviam no prédio da antiga FAPA, na província do Ambo. O processo beneficiou, até o momento, 132 famílias e outras 48 aguardam pela resolução do seu problema. Estas famílias clamam por maior atenção. O que falou o decreto não é o que está a se realizar. E estamos a sentir que estamos a ser abandalhados. E até aqui não conseguimos uma resposta fidedigna, estão sempre a nos abandalhar. Moradores do edifício há mais de 20 anos, com filhos menores, afirmam não saber o que fazer caso sejam forçados a abandonar o prédio. Sabemos que o decreto deu 200 moradias para o prédio da FAPA. Isso abrangia os inquilinos e os proprietários. Mas atualmente que foram abrangidos os proprietários e alguns inquilinos e mais alguns intrusos que nunca viviam no prédio, mas foram abrangidos pelas casas da FAPA. E nós, como inquilinos antigos, que estamos aqui há mais de 20 anos, temos mulheres, filhos, não temos onde ir até agora. Isto tem um despacho presidencial que está a ser violado porque aquele decreto, o 255, fala da construção de 200 moradias e também isso tem um orçamento geral do Estado que também ronda os 470 e tal milhões de kwanzas. E depois isso tudo praticamente aqui está a ser passar à margem e depois quem fica prejudicado é o morador, porque a maioria dos moradores do prédio da FAPA estão cá, não receberam as chaves. O porta-voz da Comissão de Reclamação dos Moradores fala em má fé dos proprietários. E, a princípio, algumas palavras que nos deram é que este processo só beneficiaria proprietários de casa. Mas não foi isso que se verificou. Se verificou que até inquilinos também foram abrangidos. Então, se alguns inquilinos também vão, por que outros têm que ficar?
E se no processo aparecem pessoas que não vivem sequer no prédio, por que pessoas que vivem no prédio não são beneficiados? Então é isso que nós não entendemos e viola concretamente os princípios de igualdade e de justiça também. E nesse momento, se a catástrofe acontecesse no prédio, quem sofreria as fatalidades seríamos nós que estamos aqui. Algumas residências no prédio da FAPA já estão totalmente desabitadas, como é o caso desta moradia atrás de nós, onde os cômodos foram retirados. Mas fala-se ainda de 48 famílias que aguardam por uma oportunidade de realojamento. Nesta condição, 48 moradores que não foram abrangidos. Grande parte dos moradores já saíram do prédio. A primeira fase que eles levaram a cabo esse processo de irregularidade beneficiou 132 famílias e cremos que 80% dos moradores do prédio que receberam as chaves já saíram, até porque ainda houve um encontro na semana passada em que eles orientaram, deram 2 semanas para que esses que receberam a chave saíssem do prédio. E o prédio está praticamente quase a ficar deserto. E nós tememos por questões de segurança e quais são os mecanismos que as próprias entidades vão usar para nos desalojar do prédio. Já ouvimos que vão usar força, vão trazer polícia, vão trazer cães. E nós somos moradores, não sabemos que mecanismos é que eles vão usar para nos retirar daqui. Nesta terça-feira, o Gabinete de Comunicação Social do Governo fez chegar à nossa redação uma convocatória para uma conferência de imprensa, onde pretende esclarecer toda a especulação em volta do processo de transferência dos moradores do prédio da ex-FAPA e distribuição de residências na centralidade da Cala, marcada para esta quarta-feira, pelas 9 horas. Luanda tem novos meios que vêm reforçar o processo de melhoria do sistema de drenagem das águas. A entrega dos meios foi feita hoje pelo governador Manuel Homem, que quer uma nova dinâmica no processo de macrodrenagem em Luanda. 5 novos caminhões de drenagem entram prontamente em funcionamento para acudir aos problemas de saneamento com os serviços de sucção e desobstrução dos órgãos de drenagem na província de Luanda. A entrega dos meios foi feita nesta terça-feira pelo governador Manuel Homem, no âmbito do programa de macrodrenagem na província de Luanda. O TGCL apenas funcionava com um único caminhão combinado para apoiar todas as ações que existiam na província em matéria de gestão dos órgãos de drenagem. Ainda não é o que desejamos, mas hoje, com a entrega de 5 caminhões combinados, teremos a capacidade de dar mais resposta aos problemas que temos visto um pouco por toda a cidade. Por outro lado, Manuel Homem afirmou que o programa de limpeza das valas de drenagem na província de Luanda segue o seu curso e, em breve, os resultados serão visíveis. O programa de limpeza dos órgãos de drenagem por toda a província continua. Nos próximos dias iremos convidar a imprensa para conosco também constatar o trabalho de limpeza que estamos a desenvolver ao nível das valas na província de Luanda. É um trabalho como nos últimos anos temos vindo a realizar. Nesta época fazemos a limpeza dos grandes órgãos de drenagem, as valas, e estamos a realizá-lo com naturalidade. 10 funcionários da Unidade Técnica de Gestão do Saneamento de Luanda receberam treinamento especializado para operar os novos caminhões combinados, que são equipamentos multifuncionais. Com estes recursos adicionais, a diretora da Unidade Técnica assegurou que 40% da província de Luanda será abrangida. Como nós sabemos, o Quilamba é constituído com mais de 800 edifícios. É verdade que é necessário haver um reforço de meios para a gente poder atender os vários quarteirões, não é? Basicamente ao mesmo tempo. E daí então seguimos para outros pontos da cidade que também carecem dessa manutenção, nomeadamente o bairro Nelito Soares, as Bs e as Cs, também falar da centralidade do Calauenda e um olhar particular para a rede da Baixa de Luanda, né? O casco consolidado, que também já precisa desses trabalhos de manutenção que pretendemos constantes. O governo de Luanda também assegurou que no próximo ano a Unidade de Gestão de Saneamento de Luanda verá melhorias e reequipamento sujeito a um despacho presidencial autorizado pelo presidente João Lourenço. Nós estamos a trabalhar com o Ministério das Finanças para operacionalizarmos este despacho presidencial e acredito que no próximo ano vamos continuar a reequipar a unidade técnica e dar-lhe
maior qualidade na prestação de serviços de saneamento básicos a nível da província de Luanda. A província de Luanda conta com 5 novos caminhões de drenagem para acudir aos problemas de saneamento com a sucção e desobstrução dos órgãos de drenagem. Está de volta a informação na segunda parte do Girassol Jornal. A República da Zâmbia, através do seu Parlamento, aderiu hoje ao protocolo de proclamação e criação do Fórum Parlamentar da SADC, que passa a ser designado como Parlamento Consultivo dos países membros da SADC. Confira o resumo segundo dia de debates na 50ª Assembleia do Fórum Parlamentar da SADC, que Angola acolhe. Dentro em breve, os países membros da SADC vão contar com um Parlamento Regional Consultivo que deverá substituir o Fórum. O acordo de alteração da SADC foi efetivado hoje, depois do Parlamento da República da Zâmbia aderir ao protocolo de proclamação e criação do órgão, que não tomará decisões legislativas. Significa que o Fórum vai se transformar em Parlamento dos países membros da SADC e vai constituir um fórum legislativo, consultivo, essencialmente, não vai tomar decisões do ponto de vista legislativo, mas vai servir de órgão consultivo e de consensualidade em relação às grandes questões que nós ontem tivemos a oportunidade de enumerar no lançamento do Plano Estratégico 2024-2028. It is a great moment for the citizens of SADC. No geral, este é um bom momento para as cidades da SADC tornarem execuível todos os assuntos discutidos aqui e que motivem e deem aspirações de todos os membros da SADC de implantarem o que foi debatido. Todos os membros devem se olhar como irmãos e vizinhos e como um só povo. We remain that SADC that we are proud of, which knows no borders, no boundaries, but as one SADC. A presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, que falava à margem da abertura da 50ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, enfatizou que com o ato de adesão ocorrido excepcionalmente fora das instalações da SADC, o Parlamento poderá melhor responder às necessidades da população a nível regional. Vai representar para todos nós um orgulho e uma plataforma de discussão e de tomada de decisões não vinculativas para o melhoramento das populações dos nossos países e para a adoção de medidas que vão ser endossadas aos parlamentos para melhor servirmos as nossas comunidades, os nossos povos e a região. E durante a abertura da Cimeira Parlamentar Regional, a secretária-geral do Fórum Parlamentar, Boemo Segoma, considerou Angola um forte parceiro econômico para a implementação das aspirações da União Africana. Angola is well on the path. Angola continua a ser um parceiro econômico forte a nível da SADC, bem como um pilar promissor na implementação das aspirações da União Africana e a Agenda União Africana 2063. Entretanto, a presidente da Casa das Leis apelou à adoção de estratégias para a transformação energética na SADC que visam a sua industrialização. É preciso, com brevidade, influenciar os organismos e os serviços dos nossos Estados-membros para que se alinhem com as estratégias da SADC, para que criem em tempo útil e a baixo custo um mercado energético comum e mais competitivo, capaz de dinamizar convenientemente a industrialização da região. Falamos agora de construção civil e novas tecnologias. O mercado angolano ganha cada vez mais força no campo das soluções inovadoras. É o caso da impressora 3D, que pode construir até 540 metros quadrados por piso, ou seja, uma casa de 2 andares. De andaimes, extensores à impressora 3D, as tecnologias da construção civil estão a ganhar um aliado que não só vem mudar os cenários do setor, mas também promover avanços e economizar tempo. Estamos a falar de construir residências por meio de uma impressora 3D, capaz de construir 540 metros quadrados por piso, ou seja, uma casa de 2 andares. A maior impressora de construção 3D em funções no momento permite construir até 540 metros quadrados por piso, rechão, primeiro e segundo andar. É uma impressora desenhada e aperfeiçoada para a impressão
em massa de casas, como uma linha de montagem. Temos uma BOT 2, também uma impressora 3D de construção, que foi a impressora que imprimiu as casas que temos aqui ao lado. 2 casas de 164 metros quadrados, 3 quartos, todos suítes, 4 casas de banho, sala de estar, sala de jantar e cozinha americana. É um projeto de renda média, cujo tempo de impressão foi de 22 horas, ou seja, é uma casa que se começou a imprimir na segunda-feira, terminou-se sexta-feira. A Power to Build, empresa 100% angolana, fundada em 2020, é a responsável pela criação da primeira casa construída com uma impressora 3D em África. E, de acordo com o presidente da Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola, com a chegada desta tecnologia ao país, o mercado imobiliário fica mais competitivo. Traz uma inovação, porque isso é concorrência. Faz bem, faz diálogo. A concorrência traz saúde para todo mundo, porque eu vou me preparar, porque tarde ou cedo eu tenho que ficar organizado, senão eu vou ficar atrás. Não consegue responder ao mercado. O mercado angolano é vasto, são dos 8 províncias, mas se já temos esse, vamos trabalhar com esse que existe para esses ensinar aqueles que querem fazer, porque eles sabem, eles já trabalham. Então os outros vão vir aprender com esse para poder expandir a necessidade do mercado todo, porque o mercado é muito grande. Informações dão conta que a tecnologia 3D tem menos impacto ambiental e, quando utilizada, permite economizar tempo, dinheiro e os custos são mais competitivos. E o Governo espera lançar em breve o cartão que visa facilitar o acesso aos transportes de pessoas com deficiência, idosos e antigos combatentes. A informação foi avançada pelo Secretário de Estado para os Transportes durante uma sessão temática que debateu hoje aqui em Luanda sobre a modernização no setor. Mais de 12 mil passes sociais de transportes públicos de estudantes foram emitidos pelo Governo. O alargamento do cartão para pessoas portadoras de deficiência, idosas e antigos combatentes poderá acontecer em breve. A informação foi avançada pelo Secretário de Estado para os Transportes Terrestres, Jorge Beng, durante a sessão temática número 16, subordinada ao tema Programa de Expansão e Modernização do Setor dos Transportes e Logística, realizada nesta terça-feira no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, em Luanda. Os estudantes, eles têm proteção ao abrigo da própria lei de bases do sistema de ensino e de educação. Portanto, o estudante não paga no autocarro, mas precisa tratar o passe. Portanto, foram emitidos nesse momento 12.580 passes. Vão sendo emitidos todas as semanas. A província de Luanda é que mais emitiu. O que nós vamos pedir às associações, não obstante terem já feito as propostas que fizeram e o clamor, mas é apelar a uma empresa criada propositadamente para fazer a gestão do sistema de transportes nessa perspectiva do sistema de bilhética, que é a Empresa Nacional do Sistema de Bilhética, é a entidade com competências para a emissão dos títulos de transporte. E a legislação em vigor, ela fala para este benefício, passe social, estudantes, antigos combatentes, idosos e pessoas com deficiência. Jorge Beng referiu ainda que algumas empresas de transportes públicos lhes serão retiradas a licença de exercício da atividade por uso indevido dos meios recebidos. E vou citar aqui 2 províncias, a título de exemplo. Uma província como Cabinda, e vimos nos órgãos de comunicação social no mês passado, uma das operadoras ter colocado os autocarros. Aqui o governo autorizou e comercializou aquela empresa e licenciou para exercer atividade de transporte de passageiros. Naquela província, colocar os meios para fins alheios àqueles sobre os quais foi autorizado. Neste caso concreto, os meios estavam alugados a uma petrolífera. E nós recebemos o reporte do governo da província em como apreendeu os meios e a espoletar os procedimentos para responsabilizar aquela operadora. Temos também relatórios, no caso das Lundas, de empresas que foram autorizadas para exercerem a atividade e que alugam as viaturas para as mineiras, empresas das minas, fora do âmbito
sobre o qual foram licenciadas pelos governos das províncias. Ou seja, numa só palavra, há muitas empresas que nos próximos dias, certamente, lhes serão retirada a licença de exercício da atividade pelos respectivos governos provinciais por incumprimento dos contratos que têm com os governos provinciais e também por exigência do órgão regulador, que é a Agência Nacional dos Transportes. A sessão temática é uma iniciativa do Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social no âmbito do reforço da relação com os cidadãos. E arranca amanhã o projeto denominado Operação Trabalho Digno. A iniciativa é da Inspeção-Geral do Trabalho e visa constatar e garantir o bom desempenho nos setores do comércio e também da indústria. Nos últimos 5 anos, a Inspeção-Geral do Trabalho registrou mais de 130 mil infrações à legislação laboral, com o objetivo de garantir que há preservação da dignidade humana nas empresas de comércio, indústria estratificada e transformadora. A Inspeção-Geral do Trabalho realiza de 3 de julho a 1 de agosto a primeira fase da campanha Trabalho Digno. O inspetor-geral do Trabalho, Manuel Bulli, disse que a realização desta operação é resultante das mais de 18 mil denúncias que violam o direito do trabalhador. A Inspeção-Geral do Trabalho, nos últimos 5 anos, registrou um total de 133.424 infrações à legislação laboral, sendo 80,5% nos setores do comércio, prestação de serviço e da indústria. Registrou igualmente no período em referência um total de 7.466 acidentes de trabalho, dos quais 81% leves, 17% grave e 2% fatais. Outro sim, a Inspeção-Geral do Trabalho recepcionou através da sua linha de trabalho e lei 18.048 denúncias, maior parte delas dando conta das más práticas nos locais de trabalho. A responsável do SME afirmou que o papel da instituição que dirige nesta operação está voltado à fiscalização da legalidade das empresas. O SME, de tempo em tempo, conforme os seus planos também de atuação ou de fiscalização, deve efetivamente realizar visitas inspetivas, atividades de fiscalização em todo o território nacional, a ver se não temos casos de cidadãos que tenham adquirido o visto de trabalho para uma determinada empresa e em território nacional já tenham feito mudança, o que configura a infração migratória nos termos da Lei 13. O nosso foco será fundamentalmente aferir as questões da legalidade migratória dos cidadãos que estejam vinculados a estas empresas. E este movimento que hoje aqui é criado vem exatamente dar corpo para nós trazermos a legalidade e também salvaguardarmos o futuro dos nossos trabalhadores com a proteção no sistema de proteção social obrigatória. A operação Trabalho Digno terá início amanhã, 3 de julho, em todo o território nacional, com 50 brigadas incluídas. As operações vão começar na cidade da China e terão 3 fases com duração de 1 mês cada. A primeira está voltada ao setor do comércio e prestação de serviços. E seguimos para o município do Songo, província do Ije. A região tem registrado avanços no que diz respeito à agricultura familiar. Os níveis de produção são satisfatórios e ajudam na garantia da autossuficiência alimentar. Os camponeses da aldeia Sanzamo, no município do Songo, estão a colher os resultados positivos do Programa de Apoio à Agricultura Familiar implementado pelo Governo Provincial do Ije. O programa garante melhores condições para a prática agrícola, resultando em colheitas maiores e de melhor qualidade. Este programa consiste em preparação de terras e que depois são distribuídas à população na razão de 12 hectares por cada chefe de família, bem como também a entrega de inputs e insumos agrícolas. Nesta altura, a Administração Municipal do Songo tem o projeto a funcionar nas localidades de Sanzamo, Kipumbaloe,
Lucala e também na comuna do Quimvuenga. Num campo de aproximadamente 53 hectares, são cultivados batata doce, quizaca, mandioca e feijão, produtos destinados tanto à venda quanto à alimentação das famílias locais. Antes cultivávamos com mãos, agora já o nosso governo tem tido nos ajudado, já nos dão máquinas. Antes trabalhávamos molha, agora trabalhamos normal porque o apoio que estão nos dando, estamos a gostar muito. O que eu acho desse projeto PLAV é um grande benefício que a gente temos, porque antigamente a gente trabalhava manualmente, agora já é mecanizado, já é uma grande melhoria que a gente temos mesmo. Segundo a administração local, o projeto será expandido para incluir outras culturas, como o café e o cacau, visando diversificar ainda mais a produção agrícola na região. Estamos graças a Deus, tentar produzir. Na medida do possível, estamos a tentar recolher aquilo que Deus nos deu. Estamos à espera que saia uma boa produção para podermos comercializar. Aparecem muitos compradores, tudo depende também da quantidade que a pessoa vai conseguir coletar. Estamos a colher bastantes resultados e neste momento a nossa intenção é expandir cada vez mais o projeto para todas as aldeias do município do Songo. E também sabe que nessa região cultivam-se tradicionalmente produtos como a mandioca, a batata, a jingoba, o milho. A nossa intenção é incentivar as famílias para que possam também apostar em culturas de maior rendimento. Refiro-me ao cacau, ao café, à banana e também aos grãos. Está prevista para agosto a apresentação da Fundação Savimbi, organização com o nome do fundador do Partido do Galo Negro. Os detalhes sobre a organização foram apresentados hoje, aqui em Luanda, em conferência de imprensa. Na conferência de imprensa estiveram os familiares e curadores da Fundação, que dá nome ao patrono do Partido UNITA. O coordenador da Fundação começou por defender as relações interpessoais. Isaías Samakuva esclareceu que é preciso ouvir e dialogar para acabar com as especulações vindas da sociedade. É, de certo modo, uma forma de complexo de inferioridade. Pensar que estar perante alguém do MPLA, a pessoa já se vendeu. O presidente João Lourenço é uma pessoa que eu via crescer. Éramos vizinhos, eu sou um pouco mais velho do que ele, mas os meus irmãos, enquanto vizinhos, eram mais próximos, mas andávamos. Conheço os pais. Agora, eu disse ao Sr. Presidente, por que não recebe o Presidente da UNITA? Por que não recebe o nosso Presidente, o engenheiro Adalberto Costa Júnior? E o Sr. Presidente explicou-se, disse, não, eu nunca recebi nenhum pedido do presidente Alberto Costa. Isaías Samakuva frisou que as ações da instituição estarão voltadas para o desenvolvimento das comunidades, bem como a conservação do acervo do seu patrono. O apoio às pessoas com necessidades especiais e a preservação do acervo histórico sobre Jonas Malheiro Savimbi, apoiar as pessoas portadoras de deficiências, apoiar a mulher rural, participar no esforço da erradicação das minas antipessoais. Isso foi um processo longo e em todo momento do processo a UNITA foi informada de todos os passos da Fundação. Vim testemunhar porque também fui um dos partícipes da própria criação, sou um dos curadores e para nós isso foi um alívio muito grande. A apresentação da organização, que dá nome ao patrono do Partido UNITA, deve acontecer no mês de agosto. Está tudo dito por hoje. Obrigada pela preferência e pela companhia de sempre. O Girassol Jornal regressa amanhã à mesma hora, 19h45. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã, boa noite.